Fluminense está pronto e nós já estamos com a provável escalação para enfrentar o Rivadavia, né? Rivadavia que perdeu o último jogo enquanto o Fluminense aplicava aquela virada. Eles perderam de 2-0 pro Belgrano. Então já é uma boa notícia para nós que eles já vêm de derrota. Ó, jogo muito importante e o Marcão veio com duas mudanças muito importantes nesse time, né? Para enfrentar a gente precisa trazer a vitória para classificar na Libertadores e vir pro Rio de Janeiro com a felicidade, né, Fernandão? É isso aí, né, Rodrigão? Não tem mais o que esperar, torcedor. Chegou o grande dia, hoje nós temos o jogo do ano e a gente chega com o mínimo de moral, né? Se por um outro lado ali o nosso rival, o Rivadavia, já não tá lá essas grandes coisas, né? Tô até procurando aqui a colocação deles aqui no campeonato, porque eles não fazem aquele primeiro... eles não fazem um campeonato agora como eles fizeram no início do ano, no início da temporada, que eles eram o clube da Argentina, agora eles já estão ali na meiuca de tabela ali, bem mais ou menos. Então deixaram de ser o bicho-papão. O Vila, que era o melhor jogador dele, já foi negociado, o Alex Arce ainda tá lá, mas a gente conseguiu segurar ele. E eu tenho confiança. Torcedor Tricolor, comenta aí se você confia que o Fluminense vai passar hoje, porque eu confio e nós vamos com tudo para poder passar pelo Rivadavia. Comenta aí, torcedor, o Fluminense vai passar. Vai deixando o like aí pra gente também, se inscreve no canal, clica no botão Hypar, que ajuda muito o nosso canal, tá aí embaixo o Hypar, se você vai encontrar. E outra, vou falar uma coisa aqui, o Sebastião Villa, Rivadavia, que é um time de contra-ataque, o Villa era meio time. Não vou querer subestimar o adversário aqui, a gente sabe como é que o futebol é difícil, mas eu tô muito confiante também, porque o Fluminense é muito mais time e ganhamos uma energia a mais, estamos tudo diferente depois da saída do antigo treinador. Vamos falar jogador por jogador aqui, Fernando? Vamos lá. Ó, vamos começar a escalação com um cara que tomou 2 gols no último jogo, que é o Fábio, mas que nenhum dos dois foi culpa dele, né, cara? E o cara que fez os gols acontecerem provavelmente não vai jogar, a gente vai falar ainda disso aqui. Cara, você vê que o Fábio ali continua sendo nosso melhor jogador, quando o Palmeiras acabou levando 2 gols. Mas se o Fluminense, com o antigo treinador, não vamos nem citar o nome dele para não zicar a torcida tricolor, no antigo trabalho, o Fábio salvou o 0x0 no Maraca, porque era para a gente ter perdido aquele jogo. A melhor chance foi dos caras e o Fábio salvou. Então a gente espera que o Fábio esteja no melhor dia dele ali para salvar o Fluminense. E claro que se a gente não conseguir despachar os caras no tempo normal, pênaltis, o Fábio ali garante pelo menos dois pênaltis ali ele garante na disputa. Na lateral direito nós vamos com o Guga, que fez um jogaço espetacular contra o Palmeiras e com certeza está muito mais confiante e muito mais à vontade, né, para jogar o estilo dele, para subir, para ajudar mais ofensivamente também. Exato, né? Você vê que o Guga era um cara que a gente estava falando, não, Samuel nessa volta na Copa tá melhor do que ele. Negativo, começou o trabalho do Marcão, o Guga foi outro jogador, fez uma partidaça, para mim, se bobear, a melhor atuação dele no ano. E a gente espera que passe a ser a segunda, que a melhor seja de hoje, porque hoje a gente precisa que todo mundo esteja bem. É jogo de erro zero, torcida. Não pode ter vacilo, não pode ter gol perdido. É para ter a chance e definir, porque se o Fluminense passar, aí clareia essa Libertadores para nós. Na zaga, cara, que é a nossa principal mudança, nós vimos com 2 mudanças aí, né? O Inácio volta pro time. Tava suspenso contra o Palmeiras, não jogou. Na Libertadores tá tudo tranquilo e vai jogar. Descansou, né? Porque ele estava sendo o nosso melhor zagueiro. O Igor Rabelo até foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, acabou se lesionando, joga mais pelo outro lado, mas é um alívio ali saber que o Ignacio volta, que volta descansado, porque ficou uma semaninha ali, né? Se preparando só para esse jogo, porque estava suspenso no Brasileirão. Outro que não jogou contra o Palmeiras, estava sendo poupado, mas que representou do lado de fora do campo, auxiliando ali o Marcão, dando conselho pro time inteiro, um treinador dentro e fora de campo. Estamos de volta com o Thiago Silva, um monstro na nossa zaga do lado esquerdo. Esse daí é o primeiro sinal de que nós vamos passar a torcida, porque o monstro voltou, e o monstro a gente sabe da qualidade que ele tem. Cara, nesse jogo contra o Palmeiras, o GPS dele ali, o batimento cardíaco, ficou mais alto do que os caras que estavam em campo. Porque você vê que ele é um torcedor. E nesses momentos, esses caras eles conseguem buscar aquele 1% onde não tem. E é por isso que o Thiago Silva tem a carreira que tem. E esses grandes jogos que fazem essas carreiras. Então eu espero que o Thiago Silva faça um grande jogo. Mesmo pelo lado esquerdo, mesmo voltando de lesão, a gente sabe que o monstro é um monstro de qualquer forma e que ele vai ser um de nós em campo. Na lateral esquerda, nós vamos com um cara que vem surpreendendo, né, cara? Principalmente no último jogo, mas quem acompanha o canal sabe que eu já venho falando há um tempo, Fernandão também. O cara tá bem, cara. O René.
René, que no último jogo até criar, apareceu pelo meio para poder ali fechar o meio, ajudar ali, né? Auxiliando o Ganso ali na troca de passes, ultrapassando. Cara, que jogador virou o René com o Marcão, né? Tudo bem, um jogo só, torcida, pode parecer pouco, mas a diferença de vontade do René, do próprio Guga, que a gente já citou aqui, é outra parada. Então a gente espera que o René faça um jogo muito correto, um jogo igual o que ele fez contra o Palmeiras, desarmando, chegando firme, e que a gente consiga ali, que a zaga consiga manter. Se não tomar gol, torcida, ou é pênalti, que aí o Fábio garante, ou a gente ganha no tempo normal. Então é muito importante ficar no zero ali, não sofrer gol nesse jogo. Essa partida contra o Palmeiras foi muito importante pro René realmente chegar confiante para essa partida, e a torcida tá do lado dele também, porque, cara, o mais chato do Rivadavia é do lado dele, que é o Salas, que chegou e é chatinho ali de marcar. Então o René vai ter que fazer um jogaço realmente, mais um grande jogo e seguir na boa fase. No meio de campo, nós estamos com nossa dupla de sempre, que também foi muito bem. Então, todo mundo merece elogios, né, cara? Pela última partida, que todo mundo foi guerreiro. Martinelli e Hércules. O Hércules acabou saindo no último jogo, mas para mim, você pegou a parada do Martinelli. O Martinelli fez o primeiro grande jogo dele oficial, né? Que aquele jogo contra o Nova Iguaçu que ele meteu o golaço era amistoso. O Martinelli fez a reestreia dele ali, se reapresentou nesse jogo contra o Palmeiras. E é esse jogador que a gente quer ver, um cara que chega, um cara que pisa na área, no próprio terceiro gol do Germancano, ele cabeceia a bola, ele que inicia com o lançamento perfeito para o Guga. Esse é o Martinelli que a gente quer ver. O Martinelli, por muitas vezes ali na marcação, acaba sendo um pouco ali relapso, não chegar firme. No jogo contra o Palmeiras ele já melhorou isso, e no jogo contra o Palmeiras ele propôs jogo, que é uma coisa que a gente pede, porque a gente sabe da qualidade que ele tem. A gente pediu ele na seleção por quê? Futebol ele tem. Chegando na área nos últimos 2 jogos. Tá entrando na área e tá, mano, ajudando demais. O Martinelli, pô, dava uma crítica com ele antigamente, há uns jogos atrás, mas ele se recuperou. Graças a Deus, porque ele é muito importante pro Fluminense. Ali à frente dos 2 volantes, a gente tinha uma dúvida de quem ia jogar, né? Se o Marcão ia apostar no Lúcio Acosta, mas deu a lógica. Quem tá jogando muito, tá, ressurgiu como a Fênix, Paulo Henrique Ganso titular. Cara, o Ganso de jogador dispensável com notinha oficial para ir embora, a camisa 10 e faixa no jogo do ano, né? Mas é um ídolo nosso, não dá para negar que o Ganso é teu ídolo, é meu ídolo. Ele tá na melhor fase? Ele tá correndo pra caramba? Nunca fez isso, rapaziada, mas ele sabe de jogo grande. E o jogo contra o Palmeiras dele foi um jogo grande e ele mostrou, o Palmeiras é o líder? Então calma aí, vamos jogar. E se ele fizer isso contra o Rivadavia e quiser, Paulo Henrique Ganso vem para mais um jogaço. Torço muito para que a gente consiga ficar um pouco mais com a bola ali, porque sem a bola o Ganso é -1, não marca nem consultando o médico, mas com a bola no pé acelerando, porra, não tem igual, mano. Distribuindo, né? É a dele, isso aí é a dele. Distribuiu o jogo, o Marcão falou. Precisava mais um pouco desse ritmo que ele dá. Na ponta direita, Canóbio, que também fez um grande jogo. Mais um que eu vou elogiar aqui. Partidaça contra o Palmeiras. Ele sempre corre muito. A gente nunca reclama da vontade dele, né? A gente reclama das escolhas que ele faz. E, cara, o cruzamento dele pro gol do Hulk de cabeça é um bolão, cara. É uma bola que a gente não estava acostumado com o Canóbio ele acertar. E ele acertou, então criou essa esperança. Eu ainda acho que ele podia botar o pé na forma. Pô, o Canóbio é um cara que eu torço por ele, porque é o que eu falo aqui. O Canóbio sai, a camisa do Canóbio sai, se você torcer, dá pra encher um balde, porque o cara sua, o cara se doa 110%. Só que a escolha dele, a finalização dele é muito ruim. Se ele tivesse um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, torcedor tricolor, de respirar fundo para chutar, ou de escolher ele bem a jogada, pô, o Canóbio ia ser um cara que a gente ia gostar muito. Então a gente torce para que ele faça essas decisões ali melhores nesse jogo contra o Rivadavia. Vai estar um frio desgraçado, então é bom que ele é uruguai, já entende de frio, e que ele consiga fazer uma grande partida. Canóbio, se colocar a pé na forma, cara, é título e outra. Se for sair do Fluminense depois, é mínimo 30 milhões de euros. Sim. Na ponta esquerda, Soteldo, também tá ganhando confiança nos últimos jogos, tem ajudado. Tá difícil ali ele participar de um gol, realmente fazer um gol, né? Tá em falta. Mas que seja nesse jogo contra o Rivadavia, então a gente vai precisar. Aí a gente esquece toda a seca dele. Porque ele tá jogando bem, tá ajudando, tá partindo pra cima, quebrando linha, tá puxando o contra-ataque e defendendo também bem, cara, voltando pra marcar. Depois ele cansa no segundo tempo. Mas o Soteldo tá ajudando de todas as formas. Tá vivendo a melhor fase no Fluminense. Até o lance, né, do quase gol do Rivadavia, que o Fábio salvou o Fluminense no Maracanã, o Soteldo tá naquela bola ali. E ele erra porque ele é perninha, né? A perninha curta, né? Só que é uma bola que ele jamais estaria voltando para marcar. Então, assim, ele já tá tentando ali fechar um corredor do lado esquerdo. Como você falou, é o nosso jogador que melhor dribla a torcida. Ele não participa, ele cisca muito. Concordo. Eu queria o Vinícius Júnior, eu queria o Lamine Yamal. O Fluminense não tem condição. O que temos é o Soteldo. Contrataram, vai fazer o quê? Agora é para botar para jogar. Boa andar, que a gente pediu aqui, a gente avisou aqui no canal, preferiram outros caminhos.
mas eu acho que o Soteldo está sendo o jogador mais incisivo e o Soteldo fazendo a ponta ali, tá para sair o gol dele. Eu tô achando que esse gol dele vai sair hoje, torcedor tricolor. Me cobra, hein? Me cobra aí no pós-jogo, que se não sair o gol dele, eu vou estar aqui com vocês também reclamando do Soteldo que não participa de gol. No centro de ataque, nós vamos ter o Hulk, que fez gol na última partida, desencantou, né, com bola rolando, gol de cabeça. E, ó, pra mim, fora dentro de campo, que ajudou muito, né, fez um gol importante no último jogo, certo que no vestiário ele tá passando confiança, ele é líder, ele é experiente. Então, o Hulk, cara, é um cara também para essas partidas grandes, e a gente vai querer ver ele fazendo essa partida grande agora, que é o jogo do ano, e a gente vai precisar do Hulk bem e marcando o gol. Ele tá mais confiante, falou que tá com mais ritmo, deu entrevista falando que tá cada vez melhor, e eu quero ver isso hoje. Você pode reclamar do Hulk, mas é inegável que depois da Copa do Mundo ele é o jogador do Fluminense com mais participações em gols, né? Tem 2 gols e uma assistência. É muito pouco ainda para o que a gente espera. Só que, Hulk, eu não quero que tu faça 50 gols do Fluminense, não. Eu quero que tu faça os gols. E é gol contra o Rivadavia, é gol no mata-mata, é gol em decisão, é gol em jogo que tá truncado ali, como o Palmeiras. Então, assim, a gente não quer que o Hulk seja o artilheiro do Brasileiro, o artilheiro da Libertadores. A gente quer que ele resolva os jogos importantes. E não tem jogo mais importante do que esse jogo de hoje contra o Rivadavia. Então, para mim, o Hulk conseguiu fazer um golzinho ali com a bola rolando, ainda tá mal nas faltas, ainda tá mal nos escanteios ali, mas ele é um cara que não se esconde também, o que é muito importante. Ele falava, até quando a torcida estava valendo, ele falava, eu tenho que melhorar. Eu sei da minha qualidade, aquela coisa que o jogador fala, né? Eu sei da minha qualidade, que eu sou bom, mas a torcida tem razão, eu tenho que melhorar. Então, Hulk, a gente espera que você melhore, que faça um grande jogo. Aquele míssil, a bola vai estar fria, o gramado gelado, o goleiro não vai querer ficar se jogando na grama. Porradão no gol, tu vai deixar o teu Hulk. Hoje vai ter gol do Hulk hoje, hein? Tem a moral de cravar o placar de hoje, Fernandão? Com tranquilidade. 2-0 Fluminense. O primeiro do Hulk, os caras vão vir para cima desesperado. Soteldo marca o segundo. Os 2 caras estão merecendo ali. Olha só, hein? Rapaziada, se eu acertar, vocês vêm aqui no pós-jogo aí que eu vou mandar os 6 números da Mega Sena. Que, porra, acertar isso aí... A minha aposta vai ser no 2-0 também, mas é Hulk e Martinelli guardando. Martinelli também tá precisando de um golzinho, aquela porrada de fora da área que os argentinos não vão entender nada. E vão voltar chorando para casa. E o Fluminense voltando com a classificação pro Rio. Torcedor, comenta aí, qual vai ser o placar? Comenta também, vamos Flusão, que a gente precisa da energia de vocês aqui no canal, participação, a opinião de vocês sobre a escalação. Deixa o like pra gente, botão hypar, clica aí, ó. E se inscreve no canal, que estamos online depois na live pós-jogo, para comentar com vocês. Valeu? Bora, Fluminense!